Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você sempre informação de qualidade sobre saúde, diversos temas dados por profissionais que entendem realmente do assunto. Nossos traços e feições fazem parte da nossa construção de identidade. O jeito do nosso cabelo, a textura e a cor, o tamanho, são aspectos importantes na construção da nossa imagem e identidade, podendo dizer de onde viemos, quais as nossas origens e o nosso local de pertencimento, mas principalmente trazendo cada vez motivos para nos orgulharmos de quem nós somos. Além disso, a saúde dos nossos cabelos pode ser afetada por diversos fatores, como intervenções com objetivos de embelezamento estética. Por outro lado, nossos cabelos também podem revelar muito sobre a nossa saúde geral. A queda dos cabelos, por exemplo, é motivo de grande incômodo, gerando muita procura por ajuda em serviços de saúde, sendo esse o nosso tema de hoje. Para começar a falar sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, né? Meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Glaucia, a queda de cabelo é uma das queixas mais comuns no consultório. O que pouca gente sabe é que essa queixa está intimamente ligada a uma infinidade de possibilidades clínicas. A queda de cabelo é considerada um grupo heterogêneo de condições clínicas, com muitas causas possíveis. Para que a gente entenda melhor como acontece a queda dos cabelos, é necessário antes entender o ciclo de vida desse anexo da pele, o maior órgão do nosso corpo humano. Isso mesmo, os nossos cabelos, assim como os demais pelos corporais, têm um ciclo de vida. É bem isso, Glaucia. A queda de cabelo pode acontecer por alterações desse ciclo de vida, por condições inflamatórias que afetam o folículo ou ainda anormalidades do couro cabeludo, que podem ser herdadas ou adquiridas. O couro cabeludo contém entre 100 e 150 mil folículos capilares. Isso aproximadamente. Cada folículo capilar possui seu ciclo de vida, que englobam o crescimento, transformações e queda. Em nós, seres humanos, o ciclo de vida dos cabelos não é síncrono, o que significa que cada folículo tem um tempo de desenvolvimento e um ciclo de amadurecimento próprio, que pode variar conforme a área e também como o indivíduo. Vamos sentar, Marcelo, para falar mais sobre esse assunto que é tão interessante, que atormenta mulheres, que atormenta homens e que precisa realmente ser discutido aqui no Hora da Saúde. Para a gente começar, como a gente pode definir queda de cabelo? O que é queda? Para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente precisa entender mais ou menos como que funciona a anatomia do couro cabeludo e o ciclo de vida de cada fio. A gente vai ver ali algumas imagens em que a gente consegue perceber que a pele ela é formada por várias partes e dentro dessas partes a gente tem o pelo como uma das partes que constituem o nosso órgão. A gente precisa compreender que dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, a gente vai perdendo vários fios de cabelo ao longo do dia, porque faz parte do ciclo de vida desse anexo da pele, essa queda, essa renovação. E quando isso acontece, a gente vai perder aí em torno de 100 fios por dia. Isso faz parte do que é o processo normal. A gente começa a perceber queda de cabelo normalmente quando esse ciclo de vida do pelo ele não está muito bem ajustado e a gente não tem a renovação. É como se a gente percebesse, na verdade, não a queda como um problema, mas um não nascimento de novos pelos. E para isso a gente tem várias causas possíveis que podem fazer com que isso aconteça. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente nasce, a gente tem pelos, como a gente consegue definir normalmente, que são esses pelos terminais, só nas nossas sobrancelhas, por exemplo. A criança, quando ela nasce, ela é muito rica em um outro tipo de pelo, que é um pelo mais superficial e mais fino, que são os velos. E a gente percebe que algumas doenças, por exemplo, algumas condições de saúde vão favorecer que a estrutura que gera o fio do cabelo ou de qualquer outro pelo do nosso corpo sofre uma involução, por exemplo, como se a gente perdesse aquela natureza do fio terminal. E ao longo desse processo de ciclo de vida, você vai tendo condições clínicas que vão tendo diversas causas. E essas diversas causas podem fazer com que a gente perca essa noção do fio terminal, que é o que dá a noção pra gente do que é o cabelo, ou o que são os pelos, e a gente gere essa sensação de falta do pelo, de perda do cabelo. Então
Então, a gente tem desde problemas que vão implicar nessa dificuldade do renascimento, né, do ciclo, da renovação do ciclo, até essa involução, por exemplo, e principalmente algumas outras condições que vão gerar uma queda do pelo por processos inflamatórios, por parasitas como fungos, por exemplo, que podem gerar essa queda, ainda que temporária, e aí a gente vai tendo grandes grupos clínicos que vão se caracterizar justamente por isso, por essa possibilidade de reversão ou não da queda de cabelo. E existe diferença, Marcelo, entre queda de cabelo e alopécia? A alopecia é o termo que a gente utiliza tecnicamente para poder definir a queda de cabelo. A gente tem grupos que são 2 grandes grupos, as cicatriciais e não cicatriciais, que do ponto de vista técnico a gente costuma abordar. Dentro do consultório, muitas vezes a gente vê o paciente ou a paciente falar sobre queda de cabelo e, na verdade, isso não vai se configurar como um problema clínico. O motivo da visita, a preocupação, envolve a percepção do ciclo de vida normal, com aquela queda que a gente conversou anteriormente, que já faz parte do processo. Então, às vezes, dependendo de medicações que a gente utiliza, ou a utilização de alguns dermocosméticos, shampoos, na hora de você fazer a higiene, você acaba percebendo a queda do cabelo. E isso nem sempre é um problema quando você tem essa renovação, né, dentro do que é o ciclo de vida do pelo. O que acontece é que em algumas condições clínicas isso não acontece. E aí a gente começa a perceber isso como um problema. Outras condições de saúde que são sistêmicas, como, por exemplo, alterações hormonais, sejam dos hormônios sexuais ou seja dos hormônios tireoidianos, podem cursar com queda de cabelo, mas na maior parte das vezes vai ser o exame clínico quem vai determinar para a gente, a coleta da história, com que situação clínica a gente está lidando ou em que terreno a gente está pisando. Mas então, para a gente não ficar assim tão desesperada, né, tão preocupada, é preciso entender o que é o ciclo capilar, né? Explica para a gente como é o ciclo de vida capilar. A gente tem 3 fases. Né? A gente tem a primeira fase, que tem o nascimento do pelo, ele vai crescendo. A gente tem um período maior que vai gerando essa noção para a gente de que o pelo está ali. E cada vez que a gente, por exemplo, apara o pelo, corta o cabelo, ele continua crescendo e a gente está dentro dessa fase intermediária. E por final, a gente tem a última fase do ciclo de vida do pelo, que vai culminar com a queda desse pelo. A gente tem problemas que vão acometer mais uma fase, mais outra fase, e a gente tem condições de saúde que vão ser específicas de determinados períodos do ciclo de vida, o que torna o tratamento bastante demorado do ponto de vista clínico, né? Às vezes causa muita ansiedade, porque se a gente está falando de um período de ciclo de vida aí que demora meses para poder acontecer, às vezes a gente vai enxergar o resultado dessa medida clínica que favoreceu um determinado processo, né, determinado momento do ciclo de vida desse fio, justamente depois desse período todo de renovação, desse novo ciclo de vida que vai aí em torno dos seus 3 a 5 meses. No período de 1 ano, a gente troca o nosso volume capilar todo no couro cabeludo, por exemplo, né? Então a gente tem... A gente não tem nem noção disso. A gente não tem essa noção, mas são aspectos demorados. É que angustia muito, né? Justamente pela questão da noção de identidade que a gente tem. O cabelo, ele traz uma noção de feminino, por exemplo, muito forte. Então a mulher, ela acaba se sofrendo muito justamente por conta dessa perda de feminilidade que está associada à perda capilar ou ao processo de envelhecimento que pode cursar com alterações hormonais e que levam a essa queda de cabelo, essa rarefação dos pelos. E isso é uma questão bastante importante do ponto de vista clínico, dentro daquilo que é o nosso cuidado cotidiano. Certo. Marcelo, e quais fatores podem influenciar nessa queda capilar? A gente tem desde fatores que são genéticos até fatores que são ambientais. Existem muitos mitos e verdades em relação a isso, né? Como em relação à lavagem, em relação à tração.
A tração é um ponto que influencia. Prender muito o cabelo? Ter essa tensão muito grande, né? Isso é um fator que pode influenciar, diferentemente da lavagem, por exemplo. A gente tem um ponto muito importante, que são as questões hormonais, e aí tem uma tendência familiar muito importante nesse tipo de padrão. Às vezes você vai ter queda capilar que está vinculada ao metabolismo hormonal e que tem uma tendência familiar. Então, naquela família, naquele grupo de indivíduos, você pode ter essa questão sendo recorrente e tem uma influência grande. Outro grupo de acometimentos são as doenças autoimunes, por exemplo, que podem cursar com queda dos fios e por um processo inflamatório da pele, do couro cabeludo. E aí, nessas situações, a gente também tem uma influência genética muito, muito grande ou ambiental, no sentido de ativação dessa autoimunidade ou dessa lesão inflamatória aí na pele, no tegumento do indivíduo. Marcelo, mas essa relação entre queda de cabelo e saúde geral existe, né? Explica pra gente qual é. Ela existe. A gente tem algumas questões que vão envolver fatores ambientais nutricionais, que podem estar relacionados com alteração da saúde do fio, não necessariamente queda, né? Então, a gente tem esse tipo de situação que pode estar acometendo o indivíduo, ou alterações hormonais também, que são doenças que são sistêmicas, mas que a queda de cabelo fazem parte desse grupamento ou manifestam como um sintoma, como é o caso de anemias, por exemplo, que podem ser uma das causas, alterações da tireoide, alterações dos hormônios sexuais também, e que acometem o indivíduo. Nem sempre a gente vai investigar clinicamente nesse sentido, não é a maioria dos casos, mas os casos que acontecem dessa maneira, o que tem indícios para a gente suspeitar de alterações dessa ordem, a gente costuma investigar, ou dessas doenças autoimunes sistêmicas que a gente comentou. E existe relação entre a queda de cabelo e a saúde mental também? Existem desde uma relação de acúmulo crônico dessa alteração de imagem e a autoestima, até algumas alterações, como a tricotilomania, que é uma alteração que, dentro dos sintomas, envolve a autolesão e a queda do cabelo por tração, em que o indivíduo ele desenvolve um comportamento que é compulsivo e acaba tirando os pelos ou puxando o cabelo e se machucando. Então, existe uma relação muito grande entre os cabelos e a saúde mental. Essa relação vai, então, desde aspectos que envolvem a autoestima, a visão de si, com isso impactando o humor do indivíduo, a disposição, até as questões que envolvem alterações psiquiátricas que geram esse sintoma de arrancar os fios e de se machucar, e isso é uma das causas de queda de cabelo, da alopécia. Certo. Nós estamos falando sobre alopécia aqui no Hora da Saúde de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós recebemos um convidado. É o Dr. Márcio Custódio. Ele é dermatologista e vai falar com a gente direto de Uberlândia. Você continue aí.